Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo no meu canal. Eu sou o Christian e a gente vai continuar hoje o estudo da obra Jesus e o Druida da Montanha, agora na parte número 4, onde a gente vai chegar no capítulo número 6, que o capítulo o título Jesus e os Druidas. Entende? Então, se preparem que nós vamos ter muita coisa para estudar e para refletir neste capítulo, tá? Provavelmente, como eu comentei na parte anterior do vídeo, provavelmente vai ter um capítulo, uma parte aqui de vídeo só para o capítulo 6 e um só para o capítulo 7, frente a tantas coisas que a gente vai ter que estudar e aprender aqui, porque agora a gente vai ter um encontro, entende? A gente viu na parte anterior, Jesus e José de Arimateia estavam seguindo a viagem deles, os reis celtas contra os sacerdotisas estavam seguindo a viagem deles, se encontraram numa cidade, e todos eles estavam indo lá falar com Mordon. Então eles vão juntos. Encontrar o druida da montanha. Mais um dia de viagem e eles chegam à vila de Mordon. A notícia que Jesus era alguém especial correu e virou o tema central do dia entre os celtas. Então você vê, José de Arimateia não apresentou Jesus como alguém especial e tal, mas alguém ali reconheceu, soube e aí começou a ter o burburinho de, Jesus é um cara especial, hein? Estão dizendo que um cara especial, um cara especial. E aí começou a ter essa discussão aí. As sacerdotisas perceberam, falaram assim, opa, tem uma coisa especial nesse cara, uma coisa diferente aí. Né? Não é uma pessoa normal. Os reis conversam com Jesus. Ele vai responder, por que Javé deixa o povo dele sofrer? Entende? Então olha que pergunta interessante. Por quê? Por que Javé deixa o povo dele sofrer? Né? Aí Jesus responde, porque o povo não foi fiel para com Deus. E aqui o Deus é de pequeno, tá? Não fizeram por merecer algo diferente disso. Então, os celtas descobriram, né? No livro não vai se falar como, mas sei lá, alguém reconheceu ele, e aí os reis celtas vão falar ali com Jesus, né? Então eu marquei aqui essa pergunta, a gente vai ver aqui ao longo do... Diferente das outras partes, que agora, nas minhas observações, nas reflexões para a gente estudar aqui nesse capítulo e no próximo, vai ter muita questão de uma pessoa pergunta e outro responde. E aí vocês vão ver que daqui para frente vai começar a ter essa lógica de tal cara perguntou, Jesus respondeu isso, Jesus perguntou isso, Mordor respondeu aquilo. E aí vai ficar nessa coisa meio de diálogo, tá? Eu decidi trazer assim porque eu acho que fica mais fácil, tá? Pra gente, porque a gente até consegue seguir mais a linha de raciocínio do que está acontecendo, né? Por quê? Porque nesse capítulo e no capítulo seguinte, a gente não vai ter muito, a gente não vai ter nada para aprender de coisa normal. Entende? O importante e o conhecimento principal é justamente desse diálogo entre as pessoas, entre Jesus, Mordon, alguns momentos os reis celtas, sacerdotisas, de Arimateia, entende? Então eu vou trazer essa estrutura. Vocês não vão estranhar que daqui para frente, dessa parte, na parte seguinte, a gente vai ficar nessa coisa de perguntas e respostas, e aí refletindo sobre isso, e depois no capítulo 8 para frente, são 9 capítulos isso, se não me engano, no capítulo 8 para frente, aí a gente volta à estrutura normal de observações e tal, tá? Então já vamos iniciar isso. Sem altas perguntas. Pô, Jesus, mas tu é um cara especial mesmo? Pô, se tu é um cara especial, por que Deus, o D pequeno, por quê? Porque eles sabiam já de Javé, e que Javé não era o Deus, o único Deus, né? Apesar dos celtas acreditarem em vários deuses, né? E aí eles falavam, né? Por que deixa teu povo sofrer? E aí Jesus vai dizer, olha, porque eles não seguiram o que Deus pediu. Então você vê, Jesus já nos traz essa reflexão de que, peraí, se a gente fizesse o que Javé queria, Javé nos abençoava, senão não. Pô, mas será que essa abordagem é certa ou não? Jesus não vai fazer esse mérito, mas é por conta disso. E depois tem a outra questão, que é o que? Cadê? Aqui, ó. Que eles não fizeram merecer por algo diferente disso. Então, a gente não sei em ponto que a gente vai ler isso daqui, vai estudar isso daqui ou não, mas a gente viu isso. Fica aqui a recomendação para você estudar comigo a obra Muito Além do Horizonte, que vai trazer a evolução humana passando pela vida de espírito de Rochester, de Allan Kardec e de Ramatiz,
a gente viu esse conhecimento lá, de que a missão era trazer, através todos esses conhecimentos, vindo ali pelos romanos, dentro daquela região, por quê? Porque se fossem os judeus a dominar aquela região, os judeus eram muito mais difíceis. Entende? Então, se Javé tivesse abençoado os judeus para que os judeus fossem os maiorais da região, e não os romanos, por exemplo, não tinha missão de Jesus. Por quê? Porque os judeus extremamente ortodoxos, conservadores e fechados para o novo, extremamente rígidos com as suas leis, né? Isso a gente vê até hoje. São extremamente rígidos com as suas leis, e aí eles não deixam o novo vir. Então, os romanos, por mais que estivessem alinhados com os valores dos negativos, dos trevosos, mas eles tinham essa vantagem, essa característica de serem mais abertos às coisas. Então ia permitir, porque se fosse os judeus sendo os maiorais, quando surgisse Jesus lá falando assim, ah, não, então, eu estou estudando um negócio aqui de um Deus que é um Deus de amor. Os caras, não, mas Javé é violência. Tem as questões de amor, mas ele é violência. Não, Deus é só amor. Não, mata. Pronto, acabava. A missão de Jesus ia durar 2 dias. Tem. Tanto que os judeus viviam regras de apedrejar a mulher. Pelo amor de Deus. Entende? E eles queriam não construir um mundo de amor, mas sim um mundo onde eles mandassem. Né? Então, a gente às vezes vê como Deus escreve certo linhas tortas, como tem o ditado, né? Justamente isso. Mas por quê? Que é o que os reatos vão dizer, pô, mas por que teu Deus não está permitindo que os judeus sejam os maiorais? Por que o teu Deus não está deixando com que, está permitindo com que teu povo sofra? Aí Jesus vai explicar, mas não merece. E não merece por quê? Esse é um dos motivos. O outro motivo é, que valores que eles estão vivendo? Eles não estão vivendo valor de guerra? Eles não estão querendo que os romanos morram? Que dê um monte de dor, de sofrimento? Então, estão vivendo o mesmo valor dos romanos. Como é que eles vão construir um mundo novo se eles estão no mesmo valor? Ah, não, mas é que os romanos querem dominar todo o dinheiro do mundo. Tá, e o que os judeus querem? Ah, eles querem dominar todo o dinheiro do mundo. Não é a mesma coisa? Ah, não, mas é que o romano ele vai mandar o dinheiro para Roma e os judeus vão mandar o dinheiro lá para Jerusalém. Só. Mas não é a mesma coisa? Tem os mesmos valores. Que diferença faz? Agora, se eles tivessem por merecer de buscando viver de uma maneira diferente, opa, aí mudava o cenário. Entende? Aí, Jesus vai explicar que somente o Pai é perfeito. Todos cometemos erros. É impossível alguém encarnado não errar. Entende? Então, aí você vê, nesse ponto aqui, Jesus vai explicar o conceito aqui de que existe um Deus só, único, que não é Javé, e esse Deus, o Pai, que João Balan chama de Pai Amantíssimo, eu gosto muito da nomenclatura Pai, Mãe, Consciência Divina, mas esse Deus, a fonte criadora, independente de como é que chama, só existe um Deus que é puro amor, e ele é perfeito. Ele é perfeito. Não tem como errar, não tem nada, porque ele é Deus, que é um todo. Abaixo dele vai ter uma infinidade de espíritos em diversos níveis evolutivos. E aí podemos ter um espírito muito evoluído, mas ele não está isento de cometer erros. Ele vai cometer erros também, porque ele não é Deus, só Deus é perfeito. Né? Então, por exemplo, Javé. Nós sabemos que Javé é dementado, Javé é doente. Olha o nosso código genético, olha como nós somos doentes também. Entende? Não sei o teu ciclo social, o meu, se eu chego para as pessoas e falo assim, cara, eu acho que dava para tranquilamente viver num mundo sem guerra. Tranquilo. Dava tranquilamente para viver num mundo sem fome, com todo mundo sendo feliz, a gente vivendo valores diferentes. Um monte de gente fala assim, não, Cris, isso é utopia, é impossível isso acontecer. Fala assim, cara, que nível de doença tem que estar que tu não consegue nem imaginar isso. E às vezes eu falo para as pessoas, tá, mas finge que é um livro do Harry Potter, um filme da Marvel. Não tem como isso acontecer. Você fala assim, cara, as pessoas não conseguem nem imaginar isso. Imagina que tu tá criando um mundo que você pode fazer do jeito que tu quiser. Não, eu quero criar fome. Eu quero criar guerra. Eu quero criar um mais forte esmagando o mais fraco. Eu quero criar exploração. Você fala, não, mas você não consegue imaginar um mundo sem isso? Não consigo. Tem que ter isso. Meu Deus, que loucura, que doença, mano. Entende? E aí eu trago a reflexão aqui do filme Matrix 1,
onde tem um momento no filme que o agente Smith, ele vai falar para Morpheus está preso lá, ele fala assim, Morpheus, quando a gente fez a primeira Matrix, era todo mundo feliz. Todo mundo feliz. E o que a gente percebeu? Que eles produziam pouca energia. Porque eles não queriam ver um mundo feliz. Aí a gente teve que fazer uma nova Matrix, colocando esse mundo que é o de hoje. Dor, sofrimento, exploração. E aí eles produziam mais energia, porque eles gostam disso, porque eles são uma doença. E aí o agente Smith, no filme, traz essa reflexão de que o ser humano é uma doença, mas aqui para nós, que estamos pegando o filme e analisando com um olhar espiritual, com uma visão mais expandida, a gente sabe que a doença não é o humano. A doença é os valores que o humano está vivendo. Então, quando nós e Javé nos deu o código genético dele para nos criar, que Jean Valjean fala isso, né? Inclusive ele fala, tem um livro que eu não li ainda, mas já vi uma palestra dele comentando, que chama-se Fator Divino, de como nós estamos nos curando para levar essa cura para Javé, mesmo sem ter a consciência disso. Tem. Mas ele vai trazer isso. Então nós temos esses códigos dentro de nós doentes que nós precisamos curar e evoluir. Entende? Por isso que nós precisamos evoluir, para nos tornar pessoas cada vez melhores. Então, se essa pessoa genérica que eu estou falando aqui, e com certeza você que está assistindo esse vídeo conhece pessoas igual algumas que eu conheço que é que não consegue nem imaginar, nem na sua maior imaginação, entende? Exista um mundo desse, acha que é uma utopia inalcançável. Como é que essa pessoa vai criar um mundo melhor? Não vai. Por quê? Porque ela não está nem desejando isso, não está nem vibrando isso. Então, é uma coisa que está aqui amarrado com o que Jesus está falando. Entende? Explicando sobre Deus e que vai falar, né? Que todos nós que estamos encarnados vamos errar, mas assim, não está falando aqui, né? Mas só para fechar, amarrar o que eu estou falando, que valores que nós estamos vivendo? Porque nós vamos errar, beleza. Mas que valores a gente está vivendo? A gente está buscando realmente viver um mundo melhor? A gente está fazendo por merecer viver um mundo melhor? Ah, mas eu não tenho dinheiro para construir 10 universidades pelo Brasil. Sim, mas você está desejando que todo mundo tenha educação de qualidade? E uma educação pensada para esse novo mundo? Porque hoje em dia a educação é pensada em fazer mão de obra, né? E aí, será que o mundo precisa disso ainda? Tem? Será que a educação não tem que ser mais do que isso? É importante nós aprendermos uma profissão, importantíssimo. Mas será que é só isso? E será que a estrutura que as universidades, que os cursos técnicos seguem hoje, fazem sentido que sejam como são? Será que não dá para fazer um curso mais rápido, frente ao mundo que nós temos hoje? Será que precisa de algumas etapas nesse caminho? Ou será que não tem encheção de linguiça lá para se ganhar mais dinheiro, para se ter mais tempo da pessoa gastando? E será que ela não podia usar aquele tempo para outra coisa? Entende? Então, eu estou citando aqui um exemplo, tá? Só um exemplo. Estou dizendo que é certo isso. Mas, por exemplo, tu tirar 6 meses de matéria e durante aqueles 6 meses tu botar alguma coisa prática numa universidade. Entende? Será que não ia ser melhor? Será que aquele profissional não ia estar melhor formado? Será que se ele fizesse um estágio a mais, em vez de ter X matérias, por exemplo, tu reduz matérias para ele ter um estágio a mais. Só que aí esse cara tendo a obrigação de não entrar numa empresa para ser explorado por um salário mais baixo. Então vão contratar um estagiário porque é para ele entregar um trabalho de um cara formado, só que eu pagando menos. Não, mas efetivamente para aprender mesmo. Tendo um cenário favorável ao aprendizado dele. Será que não era melhor? Né? Mas fica assim essas reflexões e a importância para nós de quê? Da gente buscar nos curar, que é o que Jesus vai explicar aqui de Javé. Tem? E a gente se curar. E a gente tá vendo, só para fechar aqui, a gente tá vendo aqui, eles estão tendo essa conversa em 2000, aqui 2026. Aqui é 2000 anos atrás, mais de 2000 anos atrás. A gente tá tendo esses aprendizados e como é que tá hoje. Isso daqui tá atual ainda ou tá velho? A gente aprendeu a amar? Porque Jesus aqui não despertou ainda. Mas ele já tá tendo. A gente vê claramente que ele tem uma visão diferente de mundo já. Claramente, claro, o nível evolutivo do cara. Ele mega evoluído, tá no esquecimento, tá num corpo desse. Mas o nível evolutivo é gritante, é latente o nível evolutivo. Muito superior. E aí? Como é que estamos hoje? Hoje ainda tem gente apoiando guerra?
apoiando ignorância, apoiando valores que estão nos empurrando para a destruição, né? Mas vamos adiante, gente. Mordon chega na reunião. Então eles estão reunidos. O que vai acontecer? Pum, chegou Mordon. Ele cumprimenta Jesus e reconhece em Jesus quão grande é o poder de Deus nele. Mordon tinha 140 anos na época e era considerado velho. Então olha que interessante. Aqui, olha a expectativa de vida dos celtas aqui, do sacerdote, né? Então Mordon tem 140 anos, que era considerado velho, né? E aí, de novo, vamos refletir. Jesus foi apresentado como afilhado de José de Arimateia. Alguns reis celtas não deram bola. As duas sacerdotisas, opa, percebi que tinha uma coisa diferente nesse cara. Esse cara não é normal. Mordon foi apresentado, então aqui tá José, beleza, comentou como é que tá, meu amigo. Mas aqui é Jesus, meu afilhado, ele já percebeu, falou assim, cara, esse cara tem uma conexão com Deus brutal. Então, de novo, olha isso. E faz total sentido, né? Se Mordon tá mais evoluído, tá mais próximo de Deus, ele vai reconhecer no outro, né? Então, olha que interessante, eles nem tinham se conversado ainda. Mas só de olhar, ele já falou, opa, esse cara aqui é diferenciado, hein? Esse é diferenciado. Esse está com uma união com Deus enorme. Entende? Nós vamos adiante. Jesus vai perguntar. Aqui, só para pontuar. Essa conversa é muito longa, tá? Eu trouxe algumas perguntas, algumas respostas que eu achei interessante para a gente aprender. Mas quando você fizer a leitura integral da obra, original da obra, você vai ver que tem muito mais coisa que eles vão conversar ali, tá? É que eu escolhi algumas coisas para trazer para não ficar gigantesco, tá? Então Jesus vai perguntar, né? Quantos encarnados como você tem no momento? Pergunta para Mordon. Ele vai dizer, eu não sei ao certo. Um veio antes de ti. Que aí eu marquei aqui, né? Que Jean Valjean no livro não vai explicar quem que era. Entende? Mas no Oriente tem vários. Olha que legal. Jesus reconhece em Mordon um espírito mais evoluído também. Entende? E aí ele vai perguntar para Mordon, e aí? Quanto tem de ti aí? E lembra, Jesus está no esquecimento, conhecendo um novo mundo. Então ele percebeu, esse cara é diferenciado. Então ele vai dizer, ó, antes de você veio um. E aí João Valjean não diz quem é esse um. Né? Será que era Moisés? Será que era Enoque? Será que era João Batista? João Valjean não diz ali. Né? E o próprio Mordo também não diz, né? Ou talvez, quando vê a psicografia para João Valjean, talvez espiritualidade não falou, eles preferiram omitir, não importa, a gente não sabe quem é. Mas você vê que interessante, ele vai dizer assim, mas no Oriente tem vários. E a gente já sabe, fica aqui a recomendação, se você quiser estudar comigo a obra Muito Além do Horizonte, também de Jean Valjean, a gente vai ver como o Oriente ele é muito mais evoluído espiritualmente do que o Ocidente. E é ele que, em muitos momentos da história humana, segurou a bronca energética para a coisa não ser pior ainda do que foi. Né? Então fica a recomendação, se você quiser se aprofundar mais. Se eu não me engano, tem até uma parte, não vou lembrar qual parte do vídeo, mas se você olhar na descrição tem o capítulo, que vai estar o capítulo do Oriente ao Ocidente, entende? Ou Oriente, só alguma coisa assim, que aí vai ter um capítulo só falando sobre a evolução do Oriente. Aí fica aqui a recomendação para você, não vou trazer todas as reflexões ali, senão esse vídeo vai ficar 200 horas. Mas aí fica, se você tiver interesse, finalizando esse vídeo, o vai lá no livro Muito Além do Horizonte, olha na descrição, não lembro que parte que é, parte 10, 11, 12, não sei. E aí tem lá falando justamente sobre o capítulo do Oriente. Né? Deixa eu ver se tem aqui. Peraí. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidão. Não, deixa eu ver. Às vezes procurar rápido assim. Tá aqui, ó. Achei. É Muito Além do Horizonte, né? A parte número 8. Aí eu vou falar bastante sobre o Oriente e o Ocidente. Mas, de novo, faz total sentido com que a gente já está aprendendo ali de Valjean, né? Você vê, Mordon está ensinando a mesma coisa para nós. Os conhecimentos se encaixam. Aí Jesus vai perguntar,
usou o poder divino na frente dos outros? Pergunta para Mordor. Mordor vai responder, né? Poucas vezes. Os reis daquele tempo desprezam os druidas, porque acham que eles são mestres decadentes. Mas sem a orientação deles, já teriam destruído todos os celtas. Então você vê, Jesus pergunta, fala assim, Mordor, você já utilizou seus poderes divinos? Ele falou, na frente dos outros, ele falou assim algumas vezes, mas é poucas vezes. Tem. E os poderes divinos aqui a gente vai entender o quê? Como milagres. Já fez milagres? Já curou alguém? Já fez alguma coisa acontecer? Né? E aí fica aqui, ó, a palestra que o Vidya Moylan, naquele programa que ele tem toda quarta-feira, Valor Supremo da Consciência, que vai ter um que ele vai falar sobre as árvores da vida, ele vai falar sobre Satya Sai Baba, que foi o último avatar que a gente teve aqui encarnado, né, parece que também na Índia. E ele vai dizer que Sai Baba tinha essa característica, ele chegava numa árvore lá, e ele podia escolher a fruta que quisesse, a árvore dava, na hora. Entende? Então aqui, isso é um milagre, ele tá usando os poderes dele. Ele chegava pros amigos, tu quer o quê? Morango? Pum, ia lá e tirava o morango. Né? Como Jesus fez, multiplicando pão, multiplicando vinho, curando o cego, ressuscitando quem estava morto. Entende? Ah, não, mas é que o cara morto, na verdade, ele tem uma parada cardíaca, tá assim, mas ele, ele pegou um desfibrilador na época, ele botou a injeção de adrenalina, ele fez alguma coisa para ressuscitar o cara ali. E aí? Né? Então, curar um leproso e todos os milagres que Jesus fez, não importa isso. Então ele pergunta sobre isso, né? Então você vê, Mordor disse que não, poucas vezes ele fez. Por quê? Porque você vê que os reis celtas estavam buscando orientação dos sacerdotes, mas eles não estavam seguindo fielmente o que os sacerdotes diziam. Por quê? Porque já estava começando a ter a infecção dentro daquela cultura celta dos valores ocidentais. E aí começava-se a valorizar essa visão doente, né? Essa visão do, cara, o que a gente faz pra gente ganhar poder? Porque não falando assim de discurso de paz, mas discurso de paz não vai resolver. Tem que ser na violência. Tem que ser na dinâmica. Então como é que a gente faz? Tanto que a gente vê os reis ali não conseguindo chegar num consenso. Né? E por quê? Da mesma maneira como se a gente chegar. Imagina se a gente chegasse pro Trump e falasse, Trump, vamos ter uma cultura de paz. Para com esse negócio de guerra. Ele vai rir de ti e vai dizer, parece. Entende? Se o Papa fala, né, o Papa, vai lá pra tua igreja, vai cuidar do Vaticano, entende? Meu negócio aqui eu sei, eu tenho que governar porque é melhor para os interesses da nação, que na verdade é mentira, a gente sabe que é interesses dele e de meia dúzia de amigo dele. Né? Então, é o que o Mordor vai dizer que eu tava começando a ser o quê? Achando que é mestre de craft. Ah, a galera vive esses valores de amor, de união, essa coisa mais velha, não funciona mais, a gente tem que ver de outro jeito. Né? Então, triste isso, né? Ver essa dinâmica, mas mesmo assim você vê, Mordor vai dizer aqui, ó, que se não fosse a orientação deles, igual eles estão indo buscar falar com Mordor, a gente não sabe como é que vai terminar essa história, mas o Império Romano com certeza foi muito mais bem sucedido que os celtas, em algum momento eles guerrearam os romanos contra os celtas e tal. Então você vê eles buscando a orientação dos celtas, por isso que a coisa não estava pior ainda. Porque lembra que eles já estavam em reunião para querer botar a guerra naquele momento. Então eles estavam indo, caminhando para falar com o Mordor, tudo porque, ó, vamos conversar ali pra gente chegar num consenso. Porque se eles tivessem talvez tido consenso ali, tinha gente ainda vibrando no valor nos valores velhos, que seriam os bons, e gente vibrando nesses valores novos, que é, cara, vamos lá pra cima pra guerra, vamos vencer, vamos conquistar, vamos, né? Aí Mordor vai perguntar: Pai é o Deus incognoscível, ou é o Criador dos humanos e anjos, entre aspas, esses anjos aqui, né? Jesus vai responder: Eu ainda não concluí meu pensamento sobre. Sei que no futuro entenderei melhor o tema. Sei que minha vida carnal ocorre por determinação de Javé. Porém, por quem sou, devo obediência e alinhamento filosófico ao Pai incognoscível. Vim para cumprir com a vontade de Javé,
ao mesmo tempo cumpro com a vontade de Deus. Assim ajudo Javé, os anjos e a humanidade. Então olha que interessante. Mordon vai perguntar, não, mas em várias coisas que você está falando do pai. Mas que esse pai que você quer dizer? Você quer dizer de Javé? Olha que interessante. Mordon tinha esse conhecimento de que Javé não era o Deus todo poderoso, o único Deus. Ele era um ser muito poderoso, uma entidade muito poderosa, que se intitulava Deus, mas não era Deus. Né? E aí Jesus vai dizer, tu vê, ó, eu estou pensando mais sobre isso. Por quê? Porque Jesus não despertou ainda. Falei isso na outra parte, falo de novo. Jesus está com 21 anos aqui. Então, ó, estou pensando sobre isso. Agora, eu sei que eu estou aqui fisicamente graças a Javé. Que a gente sabe, Javé deu 50% do código genético para Jesus conseguir encarnar aqui. Né? Agora, eu sei que quem eu sou, olha que interessante, Jesus mesmo não desperto, ele já sabia que ele já tinha ideia de que ele não era um cara normal e de que ele era muito evoluído. Então não é assim, porque eu sou um baita mago trevoso, então vou pegar, nossa, fazia atrocidades. Não, não, não. Eu já sei que eu sou um cara muito evoluído, sinto no meu coração que eu sou um cara evoluído. Então, como eu sou evoluído, eu tenho muito amor. Mesmo desperto, eu já tenho mais amor do que a grande maioria. Estou alinhado, então o quê? Olha que ensinamento lindo de Jesus para nós. Sei que eu estou aqui na humanidade para ajudar Javé, que está doente, para curá-lo. Para ajudar toda esta humanidade que está doente, precisa ser curada também. E ajudar os anjos. E aqui os anjos está em aspas. Por quê? O que seriam esses anjos? Ah, o anjo de Javé, não sei o quê. São espíritos. Existem espíritos que trabalham para Javé especificamente, que não estão. É uma coisa que eu preciso estudar mais ainda, tá? Mas trazendo esse conhecimento que o João Vallan já explicou em palestras, tudo, são espíritos que são como se fossem humanoides, assim, não são espíritos igual a nós. Eles já são criados mega evoluídos, né? E como se fossem robôs, por exemplo. Mas falando de outra matéria, não é o robô aqui de metal, né? Não sei se são corpos espirituais ou corpos de matéria de outra dimensão, eu não sei. E espíritos que estão aqui também, né? Porque naquela época, qualquer coisa de espírito que aparecer era um anjo, né? É a nomenclatura da época. Ah, o anjo de Deus, o anjo, o anjo, o anjo. Mas ele é só um espírito. Então você vê, olha que lindo que Jesus está falando. Ele fala assim, olha, eu não sei ainda, tenho que aprender muito mais. Mas eu sei que o meu compromisso é com Deus, o Pai incognoscível, entende? A fonte criadora. Esse é o meu compromisso. Esse é o meu elemento filosófico. É isso que eu vou seguir. Este caminho do amor. E aí, nesse processo, eu vou curar toda essa galera. Então aqui, ele não vai falar nesse ponto, mas a gente sabe. A rebelião de Lúcifer tá acontecendo, por isso que a humanidade tá aqui na Terra, não tá mais nos outros planetas. Então, pô, vai resgatar Lúcifer, vai resgatar esses espíritos. Então, olha que coisa linda, né? Mordon vai perguntar: tens o poder do alto e não vai utilizá-lo? Jesus responde: não vou usar isso para ser cômodo a minha trajetória na carne. Tenho de passar pelas regras da terra e assim eu farei, para o bem dessas ovelhas. Entende? Então, olha que interessante. A gente sabe que Jesus fez isso, né? Jesus tinha poder, por exemplo, para não sentir a dor do Calvário. Ele podia desligar a dor no corpo e beleza. Aí o corpo morrer. E aí isso mostra um amor para nós que a gente não consegue compreender, né? Porque se eu fosse passar por um momento de muita dor e de sofrimento e eu pudesse parar essa dor e sofrimento, assim eu faria com certeza. Mas se Jesus fizesse isso, ele não ia puxar para si essa dor e sofrimento da humanidade. Então olha que nível de amor gigantesco, que nível de união gigantesca com Deus, de frente a tudo que estava passando, Jesus ainda falou assim, beleza, vou sentir cada um. Cara, mas não é justo, você não merece nada do que está passando, nada. Nem um olhar de cara feia tu merece. Não, mas eu vou passar por isso. Por amor a toda essa galera. Não, mas aquele cara vai jogar uma pedra na tua cabeça que vai machucar. Não, mas eu amo esse cara. Mas aquele cara ali vai te dar uma cuspida e ele tá com 5 magos trevosos intuindo ele. Eu amo aquele cara que tá me cuspindo e os 5 magos trevosos. Você fala assim, gente, que nível de amor enorme para nós. Né?
E, finalizando aqui a fala dele, ele vai fazer isso para quê? Para todas essas ovelhas. Então aqui é a nomenclatura dele da época, né? Mas é para quê? Para todos nós. Como ele já falou na pergunta anterior, né? E eu não sei, deixa eu ver. Ah, tá. A gente vai ver isso depois aqui, beleza. Entende? E aí, os propósitos de Deus para nós que a gente não entende, né? Vamos pensar que Jesus tivesse. A gente já sabe, primeiro vamos trazer um fato. A gente já sabe que se Jesus tivesse morrido velhinho, ficou velhinho, morreu velhinho. Infelizmente, as palavras dele não iam ter tanta força. Por quê? Porque essa humanidade tão primitiva e tão violenta e agressiva precisava de um. Eu digo isso com muita tristeza, mas precisava de uma coisa tão agressiva e tão violenta para que aquilo marcasse essa humanidade extremamente violenta para levar a mensagem de Jesus à frente. Porque se Jesus tivesse morrido velhinho, os caras diziam, vem um cara aí, o cara falou um negócio legal. Ia dar 100, 200 anos, ninguém nem mais ia lembrar. E a mensagem dele ia se perder. Então, para aquilo se fixar, e nós temos até hoje, precisou-se disso. Eu digo isso com muita tristeza, porque eu falo assim, gente, isso é o nível de humanidade doente. Tem que pegar um espírito puro, puro amor, botar ele dentro de um corpo físico, que já é um sofrimento brutal para ele, e ainda fazer ele passar por um outro sofrimento ainda físico, porque ele estava encarnado sentindo tudo, que a carne sente, sentindo as ofensas ao ego, então quando xingava, não sei o quê, uma ofensa moral, um xingamento moral, uma agressão moral também. Para quê? Para essa humanidade, por amor, para que aquilo se propagasse. Entende? E o mais bizarro ainda de pensar que a gente ainda continua uma humanidade ainda extremamente bélica e agressiva, né? A gente melhorou um pouco nesse quesito. Antes a gente apedrejava mulher na rua porque foi adúltera. E se o homem fosse adúltero, foi sem querer, né? Mas a gente tá numa sociedade machista ainda. Ah, não, melhoramos em alguns pontos. Sim, a gente não tem mais uma escravidão oficial. Mas nós estamos numa sociedade ainda doente. Não tem uma escravidão velada. A gente não tem um cara que é um escravo, assim. Não chega ninguém e fala assim, eu tenho aqui uma carta que esse ser humano é minha propriedade, como se ele fosse um animal, um bicho. A gente não tem mais isso. Mas nós temos isso de uma maneira velada, né? Tipo assim, faz o que eu faço, o que eu quero, senão eu te demito e tu não arruma emprego. E aí? Entende? Então, a gente tem que evoluir muito, né? E sobre a questão de Jesus, eu também fico muito triste de pensar nessa humanidade, que eu também faço parte, também estou no mesmo grupo disso, de ver que a gente olha esse ato de amor de Jesus e em vez da gente valorizar o amor dele maior, né? Então a gente enxergar isso e falar assim, cara, que ato de amor. A importância é o amor. Vamos valorizar o amor. Não, muita gente olha aquilo e valoriza o sacrifício. Existe até essa narrativa, né? Essa construção de que não, você tem que sofrer. Porque se você for um cristão de verdade, você vai sofrer. Tá, mas será que não é porque eu tô num mundo que tá errado? Que tá com valores errados? Não, não, Cristo. Cara, tu vai trabalhar 7 por 0, 12 horas por dia, vai ter uma vida merda com salário medíocre, mas tu tem que ser cristão. É o sofrimento vai edificar. Tem um monte de gente picareta usando religião de maneira errada, ensinando esses valores de que teu sofrimento não é porque você está numa sociedade com um sistema econômico desigual, porque o mundo é construído para ser desigual. Não, não, não é isso. O mundo está perfeito. É que você tem que sofrer, porque aí o sofrimento vai te alavancar. Assim, meu Deus, não, mano. Não. Entende? Eu não posso ser hipócrita ou ignorante de achar que alguém que vendo com salário mínimo no Brasil vai ter uma vida justa e digna. Isso não faz sentido algum. E eu não posso ter uma pessoa vendo com salário mínimo que ela não vai conseguir ter uma vida justa e digna. E falar assim, não, esse sofrimento, não, é teu sofrimento de ver essa vida simples que tu leva aí. Ah, mas é assim mesmo, porque Deus quer que tu sofra. Porque tu vai sofrer, tu vai mostrar para Deus a tua fé. Não, cara, você tem que ter meios para te melhorar, para ter uma vida muito melhor. Entende? A gente não pode a gente não pode estar ensinando uma humanidade dessa que está com seus cérebros destruídos por essas microdopaminas, por rede social. Agora, pelo uso de IAs, um monte de gente não está mais pensando, não está mais refletindo, não está raciocinando. Eles estão deixando de estar no lugar de humanos
e se deslocando, e a gente até sabe que tem pessoas poderosíssimas trabalhando para isso, para dizer, a IA vai substituir o humano. Não, ela não vai. Ah, não, vai. Não, mas que humano? Ah, não, porque tem um monte de gente que não quer pensar, só tá com o cérebro destruído por rede social e vídeos curtos, esse tipo de coisa. Sim, então, se a pessoa tá se colocando no lugar de uma máquina, sim, a máquina pode substituir, óbvio. Né? A filósofa que eu adoro, Lucilene Galvão, ela fala isso. Não é que a máquina vai substituir o lugar do humano, é que a máquina vai estar no lugar que é para a máquina estar. Entende? E o humano vai estar no lugar que é para estar. Mas e quantas pessoas não estão sendo humanas? Entende? Elas estão se colocando lá, entende? Porque às vezes não tem instrução para isso, às vezes nem querem isso. Você fala, não, tá bom do jeito que tá. Tá ótimo. Fala assim, não, mano, entende? Então, que coisa, né? E aí a gente tinha que valorizar o quê? Só para fechar, né? Então a gente deveria valorizar a cruz, como a gente tem até hoje. Aí tem gente que tem a cruz sem Jesus, porque fala assim, não, Jesus não está na cruz. Aí tem outras religiões que tem Jesus na cruz. Para quê? Pô, será que faz sentido eu ficar olhando o sofrimento de alguém que não precisava passar por nada daquele sofrimento? Zero daquele sofrimento? Faz sentido isso? Ou será que a gente tinha que, na verdade, usar um outro exemplo, uma outra representação, justamente das atitudes de amor? Então a gente dá o foco no amor, o foco no que Jesus nos ensinou de progresso, de evolução, de cura. E não dá o foco no sofrimento, na dor, no sangue, na barbaridade, sabe? Mas é isso, vamos adiante aqui. Vamos adiante aqui que a gente ainda tem bastante coisa ainda. Meia hora de vídeo, eu disse que esse vídeo ia ficar enorme, mas vamos lá. Ó, então Mordam, dentro de Jesus falando, né? Ó, não vou usar o poder que eu tenho para resgatar todas as ovelhas, vou viver nas leis da carne. Por quê? Esqueci de comentar isso lá atrás, falei outras coisas, esqueci, lembrei agora. Vamos parar para pensar. Imagina que Jesus tivesse utilizado o poder dele várias vezes. Várias vezes. Pode ser que ele fizesse o trabalho dele exatamente igual, mas o que queria acontecer hoje? Entende? Então, por exemplo, Jesus, a gente sabe que ele recebia doações. Ele ia nas cidades e recebia doações. Existia naquela época uma cultura de quando você chegava na casa, a pessoa te acolhia dentro da casa dela. Né? Então ele podia sair peregrinando, sabendo que ia ter alguém que iria acolhê-lo. Agora imagine que Jesus fala assim, uma coisa, vamos fazer comida aqui, ó. Pum. Materializei comida. Materializei, sei lá, dinheiro, porque eu precisava pagar a viagem de camelo, sei lá. Alguma coisa nesse sentido. O que iria acontecer? Quando a gente fosse analisar, no futuro, a trajetória de Jesus, a gente dizia, mas é que Jesus fazia milagre. Então por isso que ele conseguiu fazer a obra. Porque ele fazia milagres. Se não fosse os milagres, não ia conseguir. Aí, de novo, a gente ia invalidar tudo que ele fez. Então Jesus já sabendo, e Deus já sabendo da humanidade aqui, cabeçuda, e como os trevosos iam manipular aquilo para distorcer, ele teve que fazer. Por isso que ele disse, não utilizarei o meu poder. Por quê? Para que quando fosse analisar lá na frente, falasse, não, mas Jesus conseguiu se libertar deste mundo, estando num corpo denso. Então ele mostra que todos nós podemos. Ah, não, quer dizer, não, mas ele conseguiu porque ele tinha poder especial. Então, além de tudo isso, ele teve essa dificuldade ainda de dizer assim, não posso nem usar meus poderes para facilitar, por quê? Porque senão o pessoal vai dizer que é por causa dos poderes. Né? E aí Mordon vai dizer, né, que ele ama essa humanidade, mas ele não conseguiria sofrer tanto por ela, principalmente porque ela não tem merecimento. Então olha que interessante. Mordon fala isso e quantos de nós não pensa exatamente igual? Só que Mordon aqui é um espírito mais evoluído, lembrando. Ele é um grande sábio aqui entre os celtas, o maior sacerdote celta naquele momento. Então você vê, ele é um espírito evoluído, um espírito que tem uma conexão com Deus. Viu Jesus? Já identifiquei que esse cara aqui é um avatar encarnado. Um baita avatar encarnado. Né? Mordon também é um avatar aqui, né? Só que não, obviamente, nem chega nos pés de Jesus. Então você vê, ele fala assim, eu amo muito essa humanidade, mas eu não conseguiria sofrer o que tu vai sofrer. Que Jesus nem entende ainda o que é, né? Nesse momento Jesus não sabe. Vai passar o martírio e tudo, ele vai descobrir lá depois de despertou, lá na frente, né? Porque nesse ponto ainda, ele tá alinhado aqui com o Javé, mas o cara tá no esquecimento. Na hora que ele despertar, ele vai fazer o que eu quero. E não, na hora que ele despertou, Jesus falou, não, negativo.
Eu vou fazer o que Deus quer. É uma cultura de amor, não é a cultura de exploração. Mas você vê, e aí Mordor vai dizer, pô, eu não ia conseguir sofrer por essa humanidade, ainda mais porque eles não têm merecimento para tal. Então olha que interessante, né? Da gente pensar, e eu fico pensando, será que hoje a gente tem esse merecimento? Será que hoje, se a gente for olhar o grosso, olhar uma visão macro, será que essa humanidade a gente ainda tem esse merecimento? Ou a gente ainda está no nosso caminho para melhorar um montão? Né? Tendo uma caminhada gigante para aumentar. Né? Aí o Mordor vai homenagear Jesus, entende? E aí ele vai utilizar uma magia do som, entende? E Jesus vê toda a falange espiritual que acompanhava Mordor o saudarem também, entende? Então nesse ponto, Mordor vai fazer uma magia utilizando o som, entende? Não sei se ele faz um barulho com som, alguma coisa assim, para homenagear o nível evolutivo. Assim, cara, nós temos um avatar mestre aqui, entende? Reconheço, Jesus, que você é muito evoluído. Então vou fazer isso para te homenagear. E quando ele faz isso, abre-se para Jesus toda a equipe espiritual que está junto com o Mordor, e todos eles, é lindo pensar isso, e todos eles, obviamente, que no espírito, tendo uma visão muito maior do que quem está encarnado, também homenageiam e dá saudações a Jesus. Então, que coisa bonita, né? Mordor vai perguntar, os líderes da rebelião de Lúcifer já te perceberam aqui? Eles sabem que tu estás aqui? Jesus vai responder, ainda não. Não me conectei vibratoriamente com eles, mas isso vai acontecer no futuro. Aí Mordor vai dizer, né? Eu não tive contato com eles. Eles estavam cuidando das questões de dominação deles. O que tu terás obrigado a fazê-lo em algum momento? Jesus vai dizer, sim, naturalmente, pois não pretendo confrontá-los. Não o fiz e não o farei, pois Deus respeita o livre-arbítrio. A lei alcança a todos. Então vamos parar aqui para refletir. Mordor vai perguntar, e aí Jesus, tu já se conectou com a galera que está comandando esse mundo aqui? Que essa galera da rebelião de Lúcifer, por exemplo, você já se conectou com eles? Nesse momento, com 21 anos, ele disse, não me conectei. E se você estudou comigo, aqui, ou estudou, lendo os próprios livros, né, mas estudou a rebelião, a revelação cósmica, a primeira trilogia, você vai ver que no primeiro livro, a gente vê muito isso, e depois no terceiro livro também, acho que até o terceiro livro, acho que até melhor, fica a recomendação aqui, o estudo da obra Karma e Compromisso, tá, que é o terceiro livro da revelação, que a gente vai ver que no momento que Jesus encarna, as profecias começam a vir, né? As profecias começam a vir, ó, vai chegar aqui, entende? Naquela linguagem popular, ó, vai vir o Filho de Deus vai nascer, o Filho de Deus vai nascer. Os trevosos percebem e falam assim, epa, alguma coisa vai acontecer. E aí Jesus encarna. E aí eles tentam todas as tramas da treva para não acontecer, mas Deus é mais, Jesus encarnou. Mas eles não percebem ainda. Tanto que, quando Lúcifer, aqui Lúcifer mesmo, ou Lúcifer, né? Ele identifica Jesus, ele fala, não acredito que é Jesus. Não, nunca. Jesus. Ele não acredita, ele fala, nunca que Jesus. O espírito daquele nível evolutivo vai entrar num corpo denso desse? Nunca, não é não. Para. E aí ele vai acompanhando, daqui a pouco ele começa a falar, não, peraí, mano. Eu acho que esse cara aqui é Jesus. E ele não acredita 100%. E ele vai acreditando, Quando ele vê o que Jesus vai passar, ele fala assim, não acredito, nunca. E aí quando ele vê tudo aquilo ali, na cruz, Jesus morto na cruz, aí ele vê o Espírito de Jesus, ele se aquebranda de vez. E ele fala assim, meu Deus, era Jesus realmente. Como que esse cara tem um nível de amor tão grande para passar isso por essa humanidade? E aí onde ele se aquebranta, ele fala assim, chega para mim de rebelião. Então, Mordor vai perguntar, você se conectou com essa galera? Nesse momento ele fala assim, não, vibratoriamente não. Por quê? Porque Jesus está no corpo denso e seus poderes não estão aflorados ainda. Então ele está ali na moitinha, está escondido. Você viu, os reis celtas não identificaram Jesus como alguém especial. Pensou assim, é só alguém. Alguém que vazou, o cara especial e tal. E aí onde começou a curiosidade. As sacerdotisas que tinham uma espiritualidade maior já identificaram. Falaram assim, opa, identifiquei alguma coisa. Mordor olhou e falou assim, esse cara tem conexão com Deus. Esse cara é diferenciado. Esse cara é diferenciado.
Então você vê, por quê? Porque ele está preso nesses valores aqui do mundo, né? Então, na matéria, né? Então os poderes dele estavam mais baixos. Mas ele vai dizer, ó, eu no futuro vou me conectar com eles. Ainda não é o momento. E aí Mordan vai dizer, ó, eu no meu trabalho até agora, nos 140 anos, eu conheço eles tudo, mas eles nunca deram bola para mim. Por quê? Porque eles estão cuidando das questões de dominação deles. Né? Então isso já mostra para nós que o Pedro fala bastante sobre isso, né? Sobre várias palestras que ele deu junto com o Osho, com outros espíritos, falando sobre questão de obsessões. E aí ele vai falar de obsessões complexas de magos negros, por exemplo, que roubam duplo etérico e tal. E aí ele até fala assim, mas aí você está preocupado que vão roubar tudo duplo etérico? Eu falo assim, não, mas o que tu faz para a humanidade? Ah, não, eu só sou um operador de fábrica, assim. Então para que um mago negro vai gastar energia contigo? Entende? Já tem um monte de espírito muito mais inferior que pode se preocupar contigo. Ele vai se preocupar com questões macro, questões gigantes, pessoas que realmente movem a grandes massas, né? Então você vê, é o que Jesus vai falar, o que Morda vai dizer, tá vendo? Eu tava fazendo meu trabalho aqui, um trabalho significativo, mas assim, aqui na minha comunidade, eles nem deram bola. Por quê? Porque eles estavam preocupados. Tô dando um exemplo aqui, tá? O livro não vai relatar, mas cada mago negro estava cuidando das suas regiões. E aí o grande mago negro lá, a grande falange dos trevosos que estavam cuidando daquela região ali dos, sei lá, dos romanos, tudo, eles estavam preocupados em barrar essa vinda do Messias, que não conseguiram. Mas, assim, e aí eles não estavam tendo preocupação com os celtas, porque tinha sacerdotes que estavam querendo viver valores corretos ainda. Deixa aí. Agora com Jesus a gente sabe que não, né? Jesus, então isso já mostra de novo para nós um nível de missão diferente. Né? Enquanto Mordon estava ali para se melhorar, para ajudar todo mundo na sua comunidade, Jesus não, Jesus era planetário. Né? E a gente sabe que na verdade a missão dele era muito mais que planetária. Né? Era ajudar todo mundo que estava encarnado e desencarnado, como ele falou ali para trás. Eu vou ajudar Javé, vou ajudar todos os anjos, quer dizer, toda uma classe de espíritos, e vou ajudar essa humanidade. Então tu fala assim, meu caramba, né? Então que nível de diferença de missão, né? E é interessante que esse final aqui, vou até reler de novo, pra gente trazer aqui para nós, porque é muito interessante isso. Sim. Entende? E aí Morna vai dizer, eu nunca fui, porque eles estavam cuidando das coisas dele, mas você sabe que você no futuro realmente vai ter que fazer isso. Ele falou, sim, eu vou me conectar com eles. Porque o que vai acontecer quando se conectar? Você sabe o que a Matrix ia vir um leão pra cima deles. Tem na hora que qualquer. Não, Jesus tá aqui encarnado, o Messias chegou, não. Então ia vir todo mundo igual um louco em cima dele. Foi o que aconteceu, né? Ele disse, sim, mas eu não pretendo confrontá-los. Não o fiz e não o farei. Pois Deus respeita o livre-arbítrio. A lei alcança a todos. Então olha que bonito. Olha esse ensinamento de Jesus para nós. Cara, eu não vou confrontar, então não tô aqui para ficar brigando com eles. Não vai ser uma luta do bem contra o mal, como teve tantos. A gente sabe, o livro Carmo e Compromisso, a gente vai aprofundar mais, que teve momentos que os planos de Deus não desandaram porque Javé e sua equipe que trabalhava com ele efetivamente lutaram contra os trevosos em diversos momentos. Entende? Antes da encarnação de Jesus. Para quê? Para que acontecesse tanto que chegou um ponto que Javé estava tão exaurido energeticamente que ele teve que se afastar da Terra. Então ficou, sei lá, um século que ninguém mais tinha mensagem de Deus, né? Que eles chamavam de Deus. Que não era a fonte criadora, né? Era Javé. Por quê? Porque Javé estava se recompondo energeticamente. Então, as pessoas, olha que loucura, né? Então você vê, Jesus não vem para brigar. Por quê? Porque ele veio trazer o remédio. E o remédio não era na Grécia. Existe um momento, sim, existe momentos que uma falange de Exus vai lutar contra os magos negros. Existe um momento disso. Mas Jesus não estava aqui para isso. Jesus estava aqui para trazer o remédio definitivo. Qual é o remédio definitivo, Cristo? O que ele ensinou. O amor. O amor para quem? O amor para com todos. O amor para com Deus, o amor para conosco, um amor para a sociedade. Então não é, eu vou amar só, eu sou do corintiano, vou amar só quem é do Corinthians. Não, eu vou amar o cara do Palmeiras, o do Flamengo, o do Vasco, o do Cruzeiro. Esse é o antídoto para a nossa doença. Entende? Que a gente já tá tendo que aprender, né? Porque muita gente não tem esse antídoto. Entende? Então olha que interessante.
Entende? Olha que interessante. Entende? E depois ele vai falar, ó, por Deus respeita o livre-arbítrio. Entende? Aí tu pensa, então se Deus respeita o livre-arbítrio, Jesus não vai confrontar. Ah, então fechou, então o mal vai ficar aí, ó, pintando e bordando. Não, Jesus vai dizer não, negativo. Por quê? A lei alcança todos. É que a gente tem a visão curtinha, então a gente olha assim, mas esse cara aqui tá promovendo guerra. Ah, e o cara tá bom, o cara tá bem bom, milionário, bilionário, tá indo bem bom. Mas por quanto tempo? Por quanto tempo? Eu acho muito interessante a coisa que eu vi essa semana, que perguntaram, parece que Dalai Lama, parece que perguntaram para ele. Uma vez ele falou assim, Dalai Lama, mas tanta gente má no mundo, tá no bem bom aí? Pô, mas não é certo isso. Ele falou assim, espera 3 gerações e você vai ver. Claro que a gente não consegue ver isso, porque eu não sei qual é a minha vida pregressa, graças a Deus, porque senão a gente não consegue evoluir, né? Toda essa coisa. Mas assim, pode ser que agora eu tô fazendo um monte de maldade e vou morrer bem. Mas no máximo, em 3 encarnações, a lei divina vai me alcançar. Isso que a gente sabe que muitas vezes, quando tu desencarna, a lei já te alcança, né? Só que tu vai ter que vir aqui pro plano físico, quitar esse karma fazendo bem, reparando os erros que tu cometeu. Entende? Então é o que Jesus vai dizer. Ó, eu não vou vir brigar, não vou vir discutir, não vou bater boca, não vou xingar, não, não, não. Meu remédio, meu antídoto para esse veneno é o amor. Mas Deus respeita o livre-arbítrio de todo mundo. Entretanto, a lei os alcança. Então não é Deus que vai punir ninguém. Mas, tu pensa, um cara que está desviando pessoas, um cara que está causando guerra, ele vai ter que reparar cada vida que ele desviou, cada coisa que aconteceu. Tanto que a gente sabe que tem vários médios que são extremamente endividados. Por quê? Porque fizeram cagada lá atrás. E aí estão sendo vindo médio agora por quê? Por misericórdia de Deus, para conseguir alcançar muito crédito, gerando um baita de um trabalho para alcançar muitas vidas. Para quê? Para quitar a sua dívida mais. Porque se ele fosse só uma vidinha pequenininha para resolver a briga com aquele espírito, mais uma vida com outro espírito, aí o cara matou 1 milhão de pessoas, imagina 1 milhão de encarnações. Deus é bondoso, fala assim, não, faz o seguinte, vai virar médio, boto aqui 100 espíritos para tu já tentar reparar com esses 100 nessa vida. Plum, já matou 100 uma vez. Agora na próxima vida, mais outros 100, mais 1000. E assim tu vai indo. Entende? Então a lei alcança todos. Então não é essa bagunça. Ah, então mal. Não, não, não. Não é isso não. Agora vamos ver, ó. Agora Mordor vai fazer uma pergunta sobre a lei. Ó. Qual a posição deles perante a lei? Será que evoluíram desde que interferiram neste mundo? Jesus vai responder: desde que encarnei, não sei nada deles. Contudo, penso que permanecem perdidos na trajetória escolhida. Entende? Então, olha isso. E a gente sabe que sim, né? Tem Jesus aqui está no esquecimento, como ele vai dizer, né? Desde que eu encarnei, eu não sei nada deles, né? Porque eles até querem ficar no oculto, né? Como acontece no plano físico, tem muitas pessoas bilionárias que efetivamente estão comandando grandes corporações, comandando o mundo, que querem ficar no anonimato. Ah, mas o Elon Musk fica falando um monte de merda e tudo. Sim, porque o Elon Musk quer e muitas vezes ele é o fantoche de gente lá por trás que efetivamente comanda, né? Não sei muito sobre o caso, mas só para pontuar aqui. Tu já ouviu falar uma vez daquele tal de Epstein? Não, ninguém conhecia esse tal de Epstein. E tu vê o cara com o braço estendido para tudo quanto é lado. Com influência política, financeira, para tudo quanto é lado. Tu vê, era um cara que estava no anonimato. Tem. E sim, esse palpite de Jesus nesse momento, porque ele não despertou ainda, né? De que eles não mudaram a trajetória dele, sim, a gente sabe que, infelizmente, continua sendo isso, né? Aí, nesse ponto, José de Arimateia vai chegar, José, para conversar com Jesus e o druida. E Mordom juntos, né? Entende? E aí, que está na minha observação, ó, que João Vallan nos conta no livro, que José de Arimateia não sabia que Mordom era um ungido de Deus. Entende? Ele achava que Mordom era um sábio, um grande sacerdote, gostava muito de Mordom, mas ele não sabia que Mordom também era um ungido de Deus, igual a Jesus. Um nível inferior, mas também era. Né? E aí José vai perguntar, né? O ser que Enoque se refere é o Deus do nosso povo? Deus aqui com letra pequena. Jesus vai responder, sim,
ele é Javé. Ele, como eu, presta contas a Deus, Pai amantíssimo, e está a serviço dele, da sua maneira, cada um expressando e ajudando em seus múltiplos aspectos. E sim, Javé foi confundido com o Deus. O Deus dos judeus é Javé, letrinha pequena, nesse Deus dos judeus. Deus utiliza o nosso povo como veículo de redenção de todos na terra, entendido no futuro. Então, José chega, estão falando ali, e ele vai perguntar, e o Deus? Vê? Javé. E aí ele vai explicar aqui de novo, né? Não vou me debruçar disso, já comentei isso lá atrás sobre Javé, né? E. Nossa, 55 minutos de vídeo. Eu sabia que esse capítulo ia ser enorme. E o próximo também vai ser enorme. Ele vai comentar sobre Javé, aqui para José de Arimateia. E é interessante isso que Jesus vai nos dizer, né? Porque o povo judeu vai ser esse veículo de redenção. Então a gente já viu lá atrás, eu comentei, mas só para trazer de novo aqui, de que a gente já sabe que se todo o conhecimento viesse com o povo judeu sendo maioria, ele seria extremamente... ele não deixaria a obra acontecer. Então se o judeu fosse o povo dominante, por que povo dominante? Porque naquele nível evolutivo tinha que ter um povo dominante. A humanidade não estava nem no nível de conseguir viver em harmonia ainda. Então tinha que ter, naquele momento da história humana, um povo dominando o outro. Então, Deus fez esse agir de que, peraí, se tem que ter um povo dominante, não pode ser o judeu. Por quê? Porque senão, ferrou. Como eu comentei lá atrás, se fosse o judeu o povo dominante, chegariam Jesus e um dia matariam ele e acabou o trabalho de Jesus. Então tinha que ser o romano, que era um povo mais aberto ao novo. Mas olha como é que Deus age, né? Então o novo vai vir pelos romanos. Não, não vai não. Vai vir pelos judeus. E aqui não tem esse conhecimento, mas a gente estudou isso lá atrás. Por que tem que ser os judeus? Você pensa, por que tem que ser os judeus? Pô, porque os judeus eles tinham uma característica que ajudaria muito o trabalho de Jesus. Que foi o que aconteceu. O trabalho de Javé, né? Também, antes de Jesus. Pelo fato deles serem conservadores, deles serem extremamente ortodoxos e fechados, eles levavam os ensinamentos mais à risca. Entende? Então isso é muito difícil no momento 2, né? No momento onde tem que vir o novo, isso dificulta demais. Mas no momento que tem que vir o primeiro conhecimento, né? Isso ajuda. Por quê? Porque eles não iam se perder tanto. A gente viu na história, né? Vai estudar a Bíblia, Moisés trouxe as leis, fizeram bezerro de ouro, aí quebra os mandamentos, volta de novo. Então, mesmo tendo assim, esse povo judeu, ter essa cultura mais engessada, que no momento 2, no momento no futuro isso é ruim, no momento primeiro isso é bom. Então, Deus vai usar Jesus vai usar o povo judeu para ser essa vertente, por quê? Justamente por isso, porque os judeus que se convertessem e falassem, sabe de uma coisa? Tô fechado com o que Jesus ensinou. Pô, show de bola. Eles iam levar adiante aquilo, sem se perder tanto, que a gente sabe que historicamente depois se perdeu, né? Eu vi ontem ainda um historiador, uma palestra do historiador, e ele vai falar que no século 400 a igreja católica é incorporada dentro do Estado. Então o Estado romano está lutando contra o cristianismo, matando cristão, e tá, joga os cristãos na arena pro leão comer, toda aquela atrocidade, aquela barbárie. No século 400 eles falaram assim, cara, vamos... E aí quando eles se apropriam da religião, eles veem a força que eles têm. Eles falam assim, pô, então eu posso dominar pelo poder do Estado e posso dominar pelo poder da fé. Então eu tenho dois caminhos, e esses caras começam a trabalhar junto, como engrenagens numa máquina que não está trabalhando para ajudar essa humanidade. Está trabalhando para outros interesses. Tá? Que com certeza a gente sabe que são de exploração e dominação, que não são os interesses alinhados com os interesses de Jesus. Mas a gente vê que, mesmo com tudo isso, toda a luta que foi, porque imagina, quando os trevosos descobriram Jesus, foram igual um leão para cima deles, né? Mas ele tinha proteção e fez o trabalho dele. Quando Jesus morre, foi aquela festa nos trevosos, falou assim, ganhamos, saímos vitoriosos. E a gente viu que não, muito pelo contrário, eles perderam e perderam feio. Mas se não fosse os judeus levar o conhecimento junto com o Antigo Testamento, mas puxar o Novo Testamento junto,
que naquela época não tinha nem essa divisão de Antigo Testamento, Novo Testamento e tal, né? Mas é bem interessante a gente estudar a história do cristianismo, né? Ver em cada momento, aí acho que foi Santo Agostinho, se não me engano, que começou a compilar os livros e dizer o que livros são aceitos na Bíblia, os que não são e tal. É bem interessante isso. Não vou entrar aqui no mérito porque eu teria que fazer uma pesquisa maior para não falar besteira aqui. Mas, o importante então você vê que a gente está estudando aqui agora, né, nesse momento, o que Jesus estava falando, da importância do povo judeu para ajudar. A gente pensa, mas o povo judeu, então, que ruim. Não, fizeram a missão deles. Como o próprio Jesus vai falar ali, eu estou trabalhando para Deus, o Pai amantíssimo, Javé também. Então olha que bacana, Jesus já está sem despertar, ele já sabia dessa hierarquia de trabalho, e olha que bonito que ele vai trazer para nós. Cada um está trabalhando para Deus da sua maneira. Eu achei tão lindo isso, e é muito verdade. A gente vai pensar assim, não, mas quem trabalha para Deus é quem trabalha com alguma obra espiritual, independente de qual religião. Não, não. Essas pessoas podem trabalhar para Deus? Óbvio. Mas é só ali que a gente trabalha para Deus? Não. Se você for um bom profissional, se você for uma boa pessoa, a gente já viu isso no vídeo anterior, vou trazer de novo. Se você está trabalhando nesse caminho do conhecimento, de trabalhar para ser uma pessoa melhor, aprender a amar cada vez mais, aprender a superar os seus defeitos, as suas dificuldades, para trabalhar nessa questão de se melhorar, você está trabalhando para quem? É para os trevosos? Não, né? Você está trabalhando para Deus. Aí você pode dizer, tá, mas eu estou trabalhando às vezes só em mim. Sim, você está trabalhando em si para esse objetivo de se tornar uma pessoa melhor. Que é o que Deus quer, cada filho seu melhor. E Deus não vai abandonar nenhum de seus filhos. Que na linguagem aqui dessa época, Deus não vai abandonar nenhuma das suas ovelhas. Entende? Então, olha que interessante. Então, tem várias pessoas em várias áreas, a gente já sabe disso. Se você está estudando alguns livros aqui comigo, como, por exemplo, a Universalismo Crístico, de Robert Parenzo, nós temos esse conhecimento também, que tem várias frentes trabalhando para o plano de Jesus, trabalhando para o plano de Deus de trazer, reintegrar essa humanidade e fazer essa humanidade evoluir espiritualmente, moralmente, intelectualmente, entende? Então olha que interessante, porque às vezes a gente olha Javé e aí pensa, meu Deus, mas Javé, é uma entidade dementada, tá doidaça, então meio maluco, e vamos odiar Javé. Não é esse caminho. Por quê? Porque, querendo ou não, ele fez um trabalho para ajudar a humanidade aqui. Se perdeu em alguns momentos, mas fez um trabalho para ajudá-lo. E, de novo, se Jesus não está com ódio, não está querendo... como é que nós, somos seguidores de Jesus, vamos ter ódio? Vamos querer resolver a coisa com violência? Não. Justamente pelo amor. Então, o quê? Nos curando, nós curamos Javé. Nos curando, nós curamos esse mundo. Se a gente está vivendo de uma maneira completamente errada, de exploração completamente insustentável do planeta Terra, dos recursos naturais de Gaia, nós precisamos repensar a maneira de nós vivermos. Entende? Olhando assim, existe recurso para todos, mas por que esse recurso está tão desigual? Será que tem coisas que fazem sentido a gente... mas a gente não consegue. Vou pegar um exemplo. Mas a gente não consegue que todo mundo coma fast food todo dia. Tá, mas faz bem pro nosso corpo físico comer fast food todo dia? Pô, não faz. Fast food é gordura saturada, é muito sódio, é ultraprocessados que fazem mal. Pô, então peraí, então na verdade não devia ter o fast food. Não, mas aí para ter todo mundo comer o fast food todo dia, a gente tinha que ter uma pecuária dobro do que tem. Mas o planeta Terra não tem recurso para ter o dobro de pecuária. Então peraí, então na verdade a gente tem que repensar também a pecuária. E parar de ficar matando os animais no nível que a gente mata, essa atrocidade. E da maneira como nós os matamos, né? Esse derramamento de sangue brutal. Então você fala assim, entendi. Então você vai começar a pensar de um jeito diferente, né? Então, cada um da sua forma está trabalhando para Deus. Eu achei lindo quando Jesus traz essa reflexão e nós sabemos disso. Inclusive, se a gente for expandir mais este conhecimento, nós sabemos, a Umbanda nos ensina muito isso, que nós temos trabalhadores do Cristo à direita, como eles chamam, a direita do trono e a esquerda do trono, né? Então, a direita do trono são o quê? São os trabalhadores no espectro da luz. Estão alinhados com Deus na luz. Então, são os mentores, toda aquela galera da luz.
E na esquerda, você pensar, na esquerda é os negativos? Não. Na esquerda quem? São os Exus, são os caboclos, são os pretos velhos, que estão trabalhando às vezes lá nas regiões umbralinas. Para quê? Porque lá também tem que ter os irmãos da luz cuidando, porque senão a coisa desanda. Tem? Então você vê, eles estão trabalhando à esquerda do Cristo. Então, se você acompanhou comigo o estudo da obra Diário de um Suicida, você está vendo trabalho à esquerda do trono, que eles chamam. Por quê? Porque estão em regiões umbralinas resgatando espíritos suicidas, para ampará-los, para ajudá-los e buscar tudo se recompor para não cometer um erro na próxima encarnação. Então você vê, cada um tá à sua forma. Não, mas o espírito de Joseph Gleber está trabalhando à direita do Cristo, trazendo uma psicografia. Trabalha para Deus. Mas Joseph Gleber foi junto com uma falange de pretos velhos destruir um laboratório no umbral, que é uma coisa que é relatada no livro Os Imortais, de Robson Pinheiro, no volume 3 da trilogia, que no futuro eu quero trazer aqui para o canal. Excelente livro. Cidade dos Espíritos. E eu esqueci o nome do outro. Esqueci. Esqueci, mas são 3 livros. Um é laranja, um é verde e um é roxo. Eu sei que o roxo, o verde é a Cidade dos Espíritos, vai falar sobre Aruanda, que é um lugar sensacional. Fala assim, cara, eu quero morar aqui. Com certeza eu quero morar aqui. É isso que eu quero. Mas nós temos que ter merecimento para tal. Né? E o último é os Imortais. E nos Imortais vai mostrar um plano da luz de se infiltrar numa cidade umbralina, onde tem uma universidade dos trevosos. Imagina, os caras estão sendo ensinados, preparados, inclusive encarnações, tráfico de encarnações, uma região lá no Umbralina. Então, quando ele está lá junto com aquela falange de Exu trabalhando, o Joseph Gleber está à esquerda. Está trabalhando para Deus, no umbral, claro. Tem. E é isso daí, gente. A gente finalizou o capítulo 6. Olha, 1 hora e 7 minutos de vídeo. Eu falei que esse capítulo ia ficar enorme, entende? O capítulo 7, gente, que é o capítulo que a gente vai ver na segunda-feira, o título, só para deixar vocês curiosos, é Mordon e a Índia. Tem? É um capítulo também enorme, tá? Provavelmente a gente vai ficar um vídeo também só o capítulo 7, tá? Mas é isso daí. Antes de eu finalizar o vídeo aqui, recadinhos de todos os vídeos, né? Se você puder, se você quiser, eu peço para você, curta, compartilha, se inscreve no canal, deixa um comentário no vídeo. Se tiver a opção de hypa o vídeo, porque todas essas ações que você faz, que são de graça e fáceis para vocês, dizem para o algoritmo do YouTube que o vídeo é relevante, que o canal é relevante. E dessa forma, o que acontece? O YouTube espalha mais esse vídeo, espalha mais o canal, e o conhecimento se espalha e o canal cresce. Tá bom? Já comentei ali ao longo do nosso estudo hoje, da nossa aula, mas fica aqui a leitura original e integral da obra não invalida porque você está vendo o vídeo, tá? Então, se você quiser entender mais por que esse aviso, vai lá na parte número 1, que no iníciozinho do vídeo eu explico mais por que esse aviso, tá? Vou deixar aqui registrado. Que o vídeo não invalida a leitura integral e original da obra, tá? E o nosso último recadinho se você pesquisar no canal, existe playlists, tá? Eu deixei organizado certinho por autor. Então, se você quiser estudar outras obras de outros autores, ao longo do meu vídeo aqui, eu cito obras, cito livros, que alguns já estão aqui, os estudo no canal, outros vão vir no futuro. Então, tem lá as playlists certinho para facilitar vocês encontrarem o que vocês estão procurando para estudar, tá bom? E junto, agora tem os aperitivos, que fica para ajudar o que a gente vai estudar em cada vídeo. Então, aqui a parte 3 do livro Jesus da Montanha. Na descrição do vídeo eu coloco, ó, nesse vídeo, nessa parte aqui, nós vamos estudar tal capítulo do livro. E tem um aperitivo também, que eu tento fazer ali 1 minutinho, que é um shorts, que vem passar uma visão bem superficial do capítulo, para quê? Para ajudar vocês a encontrarem. Então, o que vai ver na parte 3 aqui? Ver o shorts de 1 minuto? Vai falar sobre Jesus vai ter a conversa com o Mordor. Pô, é ali que eu queria estudar. Aí já facilita para vocês encontrarem. Tá bom, gente? E é isso daí. Fiquem todos com Deus. Desculpa esse vídeo um pouco mais longo. A proposta do canal, vocês sabem, é um vídeo mais ou menos meia hora. Mas não tinha como esse vídeo ser menor. Isso que eu já cortei muito.
Quando vocês fizerem a leitura integral, vocês vão ver que tem muito mais coisa aqui que eu não trouxe, tá bom? Que é isso que eu senti no meu coração que devia trazer. Mas é muito interessante tudo que a gente conseguiu aprender aqui, né, gente? Fiquem todos com Deus e até a próxima.